para que serve o direito? Como é que nasceu o direito? Eu particularmente acho que o direito veio, já que a gente vive em sociedade, isso é uma tautologia, não é? Nós nascemos e morremos em sociedade, o filho já nasce nos braços da mãe, e também necessitou de um pai, obviamente. Então nós vivemos em sociedade. E quem vive em sociedade vive sob o signo da disputa. Nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nós temos gostos diferentes. Isso nos leva ao exercermos determinado domínio sobre objeto, ou um determinado objeto, causar impacto no nosso semelhante, na outra pessoa, no outro ser humano, no outro sujeito. Direito a gente chama as pessoas geralmente de sujeito, no outro sujeito de direito. E eu não sei por que cargas d'água, a gente sempre costuma disputar as coisas que a natureza nos dá em menos intensidade. Por exemplo, o ouro. A natureza não espalhou ouro como ela espalhou a terra pelo mundo, não é? Então, a quantidade de ouro no mundo é muito pequena. Isso causa uma disputa. Alguém quer uma joia, o outro também quer a mesma joia, quer aquele ouro, e aí nós criamos essa disputa. Essa disputa pode ser ampliada para praticamente tudo. Hoje até o ar que nós respiramos, que antigamente a gente pensava que existia em abundância, a água que a gente bebia, que a gente pensava que existia em abundância, a gente está vendo com a poluição do meio ambiente que esses recursos também, eles estão se escasseando, estão ficando cada vez mais difíceis de serem encontrados. Limpo o ar e limpa a água. A água nós temos em abundância, a água dos oceanos, mas salgada ninguém pode beber. Estou falando da água potável, né, daquela que pode ser consumida pelo ser humano. Então ela está ficando cada vez mais difícil. Então, sobre todas essas disputas que existem na vida em sociedade, o direito vai tentar resolver essas disputas, de uma certa forma, criando normas, as leis, para que sejam obedecidas. E essas leis têm por finalidade justamente resolver, solucionar os conflitos que essas disputas das quais lhes falei, quando elas ocorrerem. Ocorrendo uma disputa, geralmente as partes não costumam chegar a um acordo por si só, recorrem à lei. O que a lei diz? Não, a lei diz que aquele diamante pertence a A e não a B. Então o diamante vai ser entregue a B porque a lei diz que pertence a ele. Certo? Foi ele que encontrou na natureza, por exemplo. Então é para isso que o direito existe, para solucionar as controvérsias. Só que o direito, ele é uma obra humana, ele é produzido pelo homem. As leis são feitas pelo homem. São outros homens que fazem as leis, ou nós mesmos. Eu, no caso, se fosse legislador, e quem faz a lei recebe o nome de legislador, que fazemos as leis. Somos nós, os homens, que fazemos as leis para serem aplicadas sobre nós mesmos e sobre os nossos semelhantes. Aí vem um grande problema do direito. Quem faz a lei, geralmente a faz no sentido de atender aos seus interesses próprios ou da classe a qual pertence. Um brasileiro, se pudesse fazer uma lei, se existisse uma lei, vamos dizer, para o mundo, uma lei internacional que regesse todos os países, um brasileiro certamente ia procurar fazer com que a lei protegesse melhor a selva amazônica do que o deserto do Saara. Para isso ele ia apresentar os seus argumentos, etc, etc. Mas ele faria isso porque ele é brasileiro e a floresta pertence ao Brasil, ao país no qual ele vive. Há um dito popular que cabe bem para o que eu quero lhes dizer. A gente sempre puxa brasa para a sardinha da gente. Quem faz a lei não é diferente.
Então, esse é um dos problemas que vem embutido na lei. A ideologia ou as ideias que estão por trás ou que foram capazes de levar à elaboração daquela lei. Isso é muito difícil de ser resolvido. Eu acho que praticamente não vai ser resolvido nunca. Quem pode fazer a lei, a fará para atender os seus interesses. Determinados países não são melhores nem piores do que o Brasil. Já passaram por problemas que o Brasil vive hoje, mas também tiveram e têm seus problemas. Todos os países têm seus problemas. Mas o que é que eles conseguiram? Eles conseguiram uma evolução no sentido de que sua sociedade, suas leis estejam melhor elaboradas e as pessoas as respeitem com mais intensidade. Atrás daquela lei desses países, também os interesses que moveram a confecção dessa lei. Mas esses interesses não aparecem tão escandalosamente como ocorre no Brasil. Eu lembro um exemplo brasileiro, um determinado senador de um estado brasileiro foi condenado pela justiça por ter usado a gráfica do Senado Federal para imprimir propaganda política dele numa eleição. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal cassou o mandato desse senador, o TSE, e posteriormente o Supremo confirmou, cassou o mandato desse senador, e o Senado o que fez? Fez uma lei específica para anistiar aquele senador. Vejam aí, há o interesse, e esse interesse se reuniu, produziu a lei para atender um determinado caso específico, e não uma generalidade. Mas isso mesmo quando a lei é genérica, que busca atender todos os casos, nós sabemos, como eu já lhes disse, que há um interesse apropriado, ou um interesse próprio, ou que ensejou a produção da lei.